Estamos iniciando mais um podcast da paróquia São Judas Tadeu. Que bom que você está aqui conosco. Você pode interagir com a gente aí na nossa caixinha de perguntas e você pode depois receber também as respostas do nosso grupo da Pascom, dos padres. Você é convidado. Pode entrar. E hoje nós temos uma pessoa muito especial, que é nosso vigário paroquial, o Padre Diego, que vai conversar com a gente sobre Pentecostes. É a festa que está se aproximando. Após a Páscoa, depois de 50 dias, como o Senhor havia prometido, enviou o seu Espírito Santo. Que bom que você está conosco, Padre Diego. Seja bem-vindo no nosso Pode Entrar. É um programa da nossa paróquia, aqui, São Judas Tadeu, e é uma iniciativa da Pascom, e a gente já fez aí alguns quadros, e hoje o senhor é o nosso convidado. Muito obrigado por ter vindo aqui para participar desse momento tão bonito. O senhor que agora é nosso vigário paroquial. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Padre Sérgio, pela acolhida. É uma alegria poder estar aqui com todos vocês, nesse canal tão importante de conhecimento, transmissão de fé e, sobretudo, de amor à Igreja e a Jesus. É uma alegria estar com vocês. Obrigado por ter aceito o nosso convite. O Padre Diego está chegando, né? Então vamos conhecê-lo um pouquinho. De onde é que o senhor vem, né? A sua família é da onde? O senhor trabalhou, né, em algum lugar? Quanto tempo o senhor é padre? Enfim, o pessoal aí está querendo saber, né, um pouquinho mais do nosso vigário paroquial. Certo. Eu, então, sou nascido no Paraná, União da Vitória. Depois cresci em Joinville desde os 4 anos, então me considero joinvilense. E ali desenvolvi a minha caminhada sacramental junto à cidade de Joinville. E ali também o Senhor me chamou, me escolheu para o seminário. Inclusive no discernimento vocacional, no encontro era o Senhor que também estava presente. Sempre gosto de mencionar essa presença do Padre Sérgio como animador vocacional. Ingressei no seminário ao longo da caminhada formativa. E como padre, eu estou vivendo meu 3º ano no ministério sacerdotal. Uma curiosidade ainda é que passei por aqui na paróquia São Judas como seminarista, depois diácono lá em São Bento, fiquei 1 ano e meio, 2 anos e pouquinho em Joinville, como também vigário, animador vocacional, e por desígnio de Deus retornei agora para a paróquia São Judas, auxiliando como sacerdote. E a paróquia São Judas Tadeu está muito feliz com a sua presença. Acredito que o senhor já tenha sentido isso nas missas, no encontro com as pessoas, nas pastorais. Realmente para nós é uma dádiva. Ficamos muito felizes com a presença do Padre Alessandro aqui, no início aqui também junto comigo, mas agora Padre Alessandro, então, foi para essa nova missão, né, que é no Serviço de Animação Vocacional da Diocese, e o senhor assume como vigário aqui da paróquia. Nós estamos muito felizes realmente com a sua presença. Primeiro porque te conheço já, né, desde antes de entrar no seminário. Então, para mim foi uma grata surpresa, né, que o bispo tenha enviado o senhor para cá, para poder ajudar a gente aí na evangelização do povo de Deus aqui de Jaraguá do Sul. Bom, nós vivemos, né, o tempo da Páscoa, estamos, né, dentro desse tempo, mas vivemos as festas pascais, e agora o tempo da Páscoa vai nos preparando também para a ascensão do Senhor e para a vinda do Espírito Santo. Por isso eu gostaria de convidar você para pegar a sua Bíblia, né? E você pode acompanhar a gente no texto bíblico, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 1 a 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Tendo-se completado os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como o agitar-se de um vendaval impetuoso, e encheu-se toda a casa onde se encontravam. Apareceu-lhes então línguas como de fogo, que se repartiam e que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar
em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos, vindos de todas as nações que há debaixo do céu. Com o ruído que se produzia, a multidão acorreu e ficou perplexa, pois cada qual os ouvia falar em seu próprio idioma. Estupefatos e surpresos diziam: Não são acaso galileus todos esses que falam? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um de nós, no próprio idioma em que nascemos? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, próximas de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, nós os ouvimos anunciar em nossas próprias línguas as maravilhas de Deus. Estavam todos estupefatos e atônitos, perguntavam uns aos outros: Que vem a ser isso? Outros, porém, zombavam: Estão cheios de vinho doce. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pois é, Padre, essa leitura muito pertinente, belíssima, né, dos Atos dos Apóstolos, da experiência dos judeus, mas da experiência de tantos gentios também, com o Espírito Santo. Lucas, ele deixa isso testemunhado, né, como a manifestação do próprio Deus na terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Pentecostes é uma festa litúrgica da igreja, né? Nós gostaríamos de saber um pouquinho dessa festa, Padre, da origem dessa festa. As pessoas às vezes ficam curiosas, mas por que, né, 50 dias depois da Páscoa? Por que a gente celebra Pentecostes? Por que é tão importante a descida do Espírito Santo? Então, a origem bíblica propriamente, né, Padre, nessa liturgia proclamada aqui no Pode Entrar. Então, toda a nossa estrutura litúrgica propriamente, a missa, os sacramentos, tem essa base realmente na Sagrada Escritura, né? Eu penso que é um dos tempos mais ricos que vivemos, esse período de acompanhar os passos do ressuscitado. A Quaresma tem a sua beleza, a Páscoa tem sua grandeza, mas vivenciar junto com a igreja esta ação do ressuscitado, que caminha, que acompanha, que testemunha a sua ressurreição, que cumpre o que prometeu aos discípulos e que, ainda que passando pela cruz, não abandonou os seus, pelo contrário, está presente de uma maneira mais forte e verdadeira junto à igreja nascente. Vejo que esses 50 dias transcorridos, que vivenciamos e que os discípulos também vivenciaram, vai validar, né, essa construção da fé interior, da base da igreja, que culmina nesse envio do Espírito Santo. Logo após, nós vamos ter também a ascensão do Senhor, né? Então, dá-se a impressão que o Cristo sobe e some, mas não é verdade. Ele sobe aos céus, mas deixa a sua ação, presença pelo Espírito Santo. Então, vemos aqui na festa de Pentecostes essa plenitude da revelação de Deus. O Espírito Santo é um tanto enigmático, daqui a pouco nós vamos adentrar nisso também, mas vemos assim a Santíssima Trindade sendo plena diante dos discípulos e diante de cada um de nós pela festa de Pentecostes. O próprio Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Então temos aí duas revelações, do Deus Pai e do Deus Filho. E o Deus Filho é muito próximo de nós, porque ele também é humano como nós. Agora, o Espírito Santo, a gente já tem que fazer uma experiência de verdade, né? Então, eu gosto de pensar assim: Deus a gente sabe, o Cristo a gente vivencia, né, e o Espírito Santo a gente precisa sentir. É uma forma que eu trago para a minha espiritualidade desse jeito, né? Mas vemos na revelação de Deus, então, essa completude de fazer a Trindade estar presente na vida da igreja, na vida nossa e na vida dos discípulos. É de uma beleza, de um mistério também, mas que com a fé e com os nossos estudos, com
vai realmente entrando neste mistério, né, do Pentecostes. Então, viver com a igreja e reviver essa festa é novamente abrir espaço para que o Espírito Santo haja e se revele em cada um de nós. A gente vê que esse número 5, né, a gente vê o Pentateuco, né, que a gente já relembra, né? Nós já até falamos aqui, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí tem Pentecostes, né, que vai tratar de 50 dias após a Páscoa. Já era uma festa antiga, né, que o povo judeu já celebrava, né? Biblicamente, ela é uma festa importante, né, na vida do povo. E justamente ali vai se revelar, né, nessa festa de Pentecostes, a partir da experiência cristã, a descida do Espírito Santo. Eles estavam reunidos, né? E, e para nós, assim, é muito significativa essa reunião dos discípulos. Quem ali se fazia presente, né? Nesse momento importante lá no início da Igreja Nascente. Certo, padre. Antes ainda, nessas aparições do ressuscitado, é muito forte o povo reunido para a vivência fraterna. Em várias passagens nós vamos ouvir, estavam reunidos para a comunhão, era o 8º dia da semana, ali se reuniam para orações, para a simplicidade da partilha fraterna. Então, essa marca das pessoas reunidas como uma presença do ressuscitado é já muito presente desde os primeiros passos da igreja propriamente. E ali, sobre os discípulos então reunidos, a gente tem esse envio do Espírito Santo sobre eles, né? Que outrora já foi soprado também sobre eles pelo próprio Cristo como missão. E é bom, quando a gente olha para esses discípulos, se enxergar também no lugar deles, porque somos a continuidade, né, da igreja, dessa missão que o Cristo entregou a cada um deles. Então, lá nesses reunidos, estávamos nós também. Esse agora e para trás, quem faz toda essa beleza da memória e do atual é o próprio Espírito Santo também. Então, já vamos percebendo que esse envio, esse sopro, esse receber o Espírito Santo é algo presente, contínuo, né, na vida de cada um que se põe a servir e a serviço. Também gosto dessa leitura que o senhor trouxe, a questão da diversidade propriamente, né? Ali os que estavam falam em diversas línguas e cada um, embora na sua língua nascente, ainda se entendem que o Espírito Santo é realmente diversidade, diversidade. A sua forma de se expressar, de se revelar a cada um de nós tem várias especificidades, mas tudo é Espírito Santo, tudo é ação. Então eu vejo assim como um dom. Eu gosto dessa palavra dom mesmo do Espírito Santo sobre aqueles que ali estavam reunidos, mas que se estende também sobre todos nós. Então é muito importante a gente se enxergar também neste momento, para que esse dom também se faça presente na vida de cada um de nós, Pai. Certo. Então, estavam ali reunidos os discípulos, né? Estavam se preparando para esse momento fundamental, que era a descida do Espírito Santo. Eu tive a oportunidade de estar no cenáculo, nesse ambiente, que fora o mesmo que eles fizeram essa experiência também da ceia, né, com Jesus, da última ceia. É a experiência da última ceia, a experiência também que vão fazer ali no mesmo ambiente do Espírito Santo. Eu tenho, assim, algumas imagens muito presentes na minha cabeça, justamente da arquitetura, né, desse espaço. Me lembro do Espírito Santo, do Cordeiro, que estão, né, nesses ambientes, assim, de maneira impressa, que me chamou bastante atenção, lembrando justamente essa realidade que acontecera ali nesse lugar. E estava presente, claro, também Maria Santíssima, né? E Maria, ela, com o Espírito Santo, desde o princípio, né, do seu chamado, é fundamental. Então,
Por que Maria, né, estava presente justamente nesse momento? Qual é o papel de Maria no Pentecostes? Veja só, padre, a Nossa Senhora, ela é a portadora do Espírito Santo. Aquilo que ela gerou em seu ventre é fruto e obra do Espírito Santo. Quando pergunta de que forma isso vai se ocorrer, se eu não conheço homem algum, né, não tenha medo, diz o anjo, pois o Espírito do Senhor te cobrirá com sua sombra. Então podemos vê-la como mãe da igreja, mãe também de cada um de nós. Diante da cruz também está presente a Virgem Maria, ali propriamente onde nascem, né, os sacramentos, nasce a igreja. Naquela entrega, eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho, discípulo e Maria. Então vemos ela como realmente aquela que transmite, né, a fidelidade, transmite essa força do dizer sim diante de Deus e também serve, né, como nossa inspiração de fortaleza, como uma portadora dos dons por excelência do Espírito Santo. As conexões bíblicas e da história são muito ricas. A gente toda hora está no envio do Espírito Santo, mas passa pela cruz de novo, volta para o mistério da encarnação. Então é muito, muito singelo, né, a forma como Deus conduziu a história da salvação diante de nós. Mais uma vez, é obra do Espírito mesmo. Vejo Maria, padre, como o exemplo de quem se entrega a essa ação do Espírito Santo, como um sinal de confiança, realmente, né? E que faz com que a obra de Deus aconteça na história dela, na história da igreja, na história de cada um de nós. É um tempo muito rico mesmo para a gente se inspirar. Veja só, Maria, os discípulos, os apóstolos estavam ali presentes em oração e receberam o Espírito Santo. Ali também está o nascimento da igreja. Mas a igreja nasce também do lado de Cristo. Quando o soldado abriu o peito de Jesus, ali jorrou sangue e água. A água que lembra o nosso batismo e o sangue que é a Eucaristia. Agora a gente lembra que é pelo Espírito Santo que a igreja nasce. Também todo esse mistério, né, de Cristo e do Espírito Santo estão ali presentes na igreja nascente. E é por vontade do Pai. Então, realmente, a teologia da igreja é maravilhosa. Por quê? Porque a mariologia está sempre em contato com a cristologia, mas também com a pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Então, a beleza que é, né? Depois você vai montando como que um quebra-cabeça, depois de um estudo teológico mais profundo da revelação divina. Isso tudo acontece por meio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele tem uma característica bem bacana, eu acho que agora a gente entra num tema assim bem legal. O Espírito Santo, né, na Bíblia, ele tem uma característica muito legal, que é do sopro, se chama ruá, né? E isso, né, para nós quer dizer bastante, né? Por que exatamente se revela como sopro? Eu vou contar com a graça do Espírito Santo para dar conta das perguntas do Padre Sérgio. Brincadeira, Padre, mas realmente é uma riqueza teológica, né? E também contamos com a graça do Espírito Santo para que isso vá assentando no coração de vocês. Aqui a gente não vai explicar tudo, mas é para dar um gostinho de procurar no catecismo da igreja, procurar também as leituras bíblicas propriamente para aprofundar o conhecimento, né, Padre? Eu dizia que o Espírito Santo é enigmático, porque outrora a gente percebe ele como fogo, também se revela como pombo, essa que é a figura que mais se apresenta nas artes sacras, né? Outrora como voz também, como sentimento, podemos dizer assim, um impulso interior, mas se revela também nos outros sinais, né, que a gente pode ali descrever como ação do Espírito Santo. Mas o sopro, propriamente, eu vejo como mais significativo. Então, remete a outras partes mesmo da história de Deus para com a gente. Se recordarmos a própria criação, né, Deus, quando faz o homem, ele sopra a vida em suas narinas.
Então podemos já entender o Espírito Santo como o Senhor que dá a vida, né? E Ele é a vida. Também há uma outra relação com a ânima, que é propriamente o ânimo, a força, a alma, e assim outras conexões poderemos ir fazendo. Mas é o sopro do Espírito Santo como vida, e a vida nossa, interior, vida espiritual, mas também esse sopro, dentro da sua diversidade, Padre, até no catecismo nos auxilia a descobrir isso, o Espírito Santo também vai se revelando em outras estruturas. Na tradição da igreja, tudo isso que hoje a gente está conversando, percebemos que a origem é lá, do coração de Jesus, da sua vida, com os primeiros passos como ressuscitado. Tornar isso presente hoje em nós, hoje nós, testemunhando essa ação, é fruto do Espírito Santo, desse sopro que impulsiona a igreja a ir para frente. Depois, propriamente, o magistério, que são as doutrinas que vão se fortalecendo ao longo do caminho, mas também nas liturgias sacramentais. Aqui quero destacar algo que a gente reza, Padre, na missa, que é mandai o Espírito Santo, a presença dele, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue. Então, aquele pão e aquele vinho se torna sacramento pela ação do Espírito Santo. Mais adiante, a gente também vai dizer que o Espírito Santo nos una num só corpo. Então, ele está muito presente nas liturgias, né? Nas liturgias. No batismo, por excelência, o Espírito Santo na crisma, recebei o dos dons do Espírito Santo. E, já que falei da crisma, algo que chamou muita atenção na missa dos Santos Óleos também, é o bispo, ao confeccionar o óleo da crisma, ele sopra sobre o óleo. Então, tem o óleo, tem o perfume, mas o que torna aquele óleo santo é o sopro do Dom Francisco, que dessa vez fez e santificou aquele óleo. Então, no sopro do bispo está o sopro do Espírito Santo original, vamos dizer assim, né? São formas que eu gosto de pensar. Então, esse sopro como impulso, de deixar esse vento nos impulsionar realmente para Cristo. É interessante que Jesus sopra sobre eles, né? E diz: recebei o Espírito Santo. Esse sopro de vida que permanece na igreja. E é muito interessante que o Senhor trouxe realmente várias realidades simbólicas, né, que representam o Espírito Santo. Para tratar de mistério, tem que ser com uma linguagem simbólica. Justamente isso faz, né, da igreja este sacramento da unidade, né, com Deus. A igreja é um sacramento dessa unidade trinitária, né, com Deus. Quer dizer, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo se revelam na sua igreja, que é um sacramento, né, que é um sinal. Agora, em cada um dos sacramentos, também temos tantos outros sinais. E o próprio Espírito Santo, como trouxeste muito bem, Padre, é revelado, né, através desses símbolos, digamos assim, tão bonitos e importantes. E eu digo isso também porque eu já ouvi, né, na tradição da igreja, em alguns estudos, alguns estudiosos que justamente vêm trazer o ruá como a parte feminina, porque ruá, que é vento, que é sopro, tem origem feminina. Então, se temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo é visto nessa ótica também feminina, né, em Deus. E isso é muito interessante, né? Quando a gente traz essa realidade, né, se ruá, né, vem desse nome feminino, também a gente pode dizer que o feminino está presente, é claro, em Deus, porque fomos criados à sua imagem e semelhança. Por aí, Padre. Me faz lembrar ainda outras formas de denominar o Espírito Santo como o Paráclito e também como o Defensor. Uhum. Então, as palavras do próprio Cristo, virá aquele que lhe conduzirá, ele revelará todas as coisas. Então, se atribui realmente à terceira pessoa da Trindade essa missão de revelar ao nosso coração o mistério de Deus, também nos atrair. A igreja, o catecismo afirma isso diversas vezes, só se conhece ao Cristo pela ação do Espírito Santo. Só se encontra Deus quando o Espírito Santo conduz este encontro. Então, a fé que professamos, a forma que cremos, ela tem essa origem no Espírito Santo. Então, às vezes, eu quero intensificar minha fé, quero ser mais fervoroso, quero acreditar com mais verdade, fazer uma experiência, então, de pedir ao Espírito Santo.
Se ele é o condutor, ele é o revelador, e o Cristo deixou ele como esse nosso auxílio, defensor, podemos clamar muito ao Espírito Santo para que aumente a nossa fé, aumente o nosso conhecimento em Deus e nos faça ainda mais fervorosos, né, nesses dons que a igreja nos coloca. Muito bem. Então, gente, temos tanto a falar sobre a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas também é a mais sutil, mais leve. E lembro-me que no ano do Espírito Santo, que a gente celebrou na igreja, foi em 1999. 1990 não, 1998, fora o ano do Espírito Santo de preparação para o jubileu do ano 2000. E, e acredito que ali eu pude fazer uma experiência pessoal, né, do Espírito Santo, de realmente abrir o coração para Deus poder agir. E quando o Espírito Santo toca ao mais profundo de nós, embora eu já tivesse recebido a Cristo, estava aqui, mas parece que a minha espiritualidade estava adormecida. E quando eu tive esse contato mais profundo com a vida de oração, com a interioridade, o Espírito Santo fez suscitar, né, dentro de mim um novo amor, um novo ardor, né? E não tem explicação, né? Porque realmente modifica a nossa vida, a nossa história, e é no encontro com Ele que eu pude realizar, né, essa beleza de me entregar a Deus a minha vida, né? Então, também podemos fazer essa experiência pessoal, né, com o Espírito Santo, quer dizer, pedir o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo, fazer a experiência da oração através desse Espírito Santo. Justamente o nosso espírito é alimentado pelo Espírito de Deus a partir do nosso batismo, não é verdade? Porque é pelo Espírito que somos batizados em Cristo Jesus. E é por ele que podemos ser divinizados, que podemos participar da graça de Deus, né? Então, Padre, nesse Pentecostes, o senhor poderia deixar esse recadinho assim para nós, de como é que a gente deve participar da espera, né, Pentecostes, do Espírito Santo, e ao mesmo tempo da liturgia de Pentecostes. Então, Padre, e a todos que nos acompanham, os dons do Espírito Santo estão infusos em nós, sobretudo quando já somos crismados. Então, de certa forma, adultos na fé, agora é hora de colocar a serviço esses dons e carismas do Espírito Santo. O que a maioria das pessoas fazem é não acreditar nos seus dons ou até mesmo ofuscar os seus carismas. Não coloca em prática aquilo que Deus realmente lhe colocou como um dom, um talento a serviço da igreja. Então, todos nós temos, por sermos portadores do Espírito Santo, essa capacidade de anunciar, testemunhar do nosso jeito, com nossos dons e nossos talentos. Às vezes, não deixamos esse aflorar do Espírito de fato emergir em nós por cobrança de perfeição. A gente sabe que é deixar-se conduzir pelo Espírito. Ele chama, ele conduz e ele completa a obra que foi começada. Então, às vezes, busca a perfeição e ainda não estou pronto. Então, nunca estará pronto. Abrir-se ao Espírito Santo é deixar que ele conduza a nossa história, a nossa vida e também faça aflorar, né, as nossas qualidades, os nossos carismas a serviço da igreja. Então, o Espírito Santo soprou sobre todos e com a sua diversidade faz com que nós possamos de fato contribuir com a história da igreja, com a evangelização e com a obra propriamente de Cristo. Basta que abramos o nosso coração. Se eu não sei ainda por onde, peça a Ele. Ele revelará, Ele preparará, Ele conduzirá a tua escolha e os teus passos. Mas quando lhe mostrar, não corre longe também. Se você pede, você clama, Ele te mostra, mas Ele te escolhe, mas quer também uma contrapartida. Não posso deixar tudo na mão do Espírito Santo. Então, Ele é o nosso auxiliador, mas precisamos também dar o nosso sim e permitir com que a gente coloque em prática os dons, carismas com que Ele nos encheu. Então, eu desejo assim a todos um Pentecostes de renascer e também de fazer a nossa parte, né, na evangelização. Nos dons, Padre, do Espírito Santo, eu fiquei curioso, qual que o senhor se identifica mais, que o senhor mais talvez ame, assim, dos dons do Espírito Santo?
dos dons do Espírito Santo, eu sempre peço, né, a graça de Deus de ter a ciência, e a própria sabedoria, né, como dons do Espírito Santo importantes assim para a minha caminhada, mas todos, né? Também eu peço a graça dos frutos do Espírito Santo, principalmente, né, o discernimento. A gente precisa tanto, né, do discernimento diante de determinadas coisas na vida, na nossa própria vocação e às vezes na própria comunidade, né? Por exemplo, a paróquia São Judas Tadeu exige muito de mim discernimento para dar resposta para o caminho pastoral, para o caminho pessoal de tantas pessoas. Então eu recorro muito ao Espírito Santo. Hoje mesmo, quando eu abri assim a porta, né, eu já pedi assim, logo de manhã, assim, abrindo a janela, a porta do quarto, eu pedi, né, que o Espírito Santo viesse para mim, porque é exatamente isso. Acho que todos nós podemos fazer isso, né? Pedir para o Espírito Santo naquele dia nos conduza, porque vem os pesos do dia a dia, né? E o Espírito Santo é aquele que nos guia e nos dá as respostas necessárias e os sentimentos necessários e diante de tantas pessoas que vêm à nossa procura. Estejamos abertos, então, aos carismas do Espírito Santo, né? Aos ministérios diversos da igreja, como diz aqui a nossa leitura que ouvimos, né? O Espírito Santo ele foi dado para todos e se percebe aqui que são várias as pessoas de várias nacionalidades, mas também deu vários carismas e vários dons. Nós estamos sempre necessitados aqui na igreja, por quê? Porque onde tem carência, tem carisma. Então, a gente tem carência de muitas pessoas que se doam no serviço da evangelização. Por quê? Tem muitas pessoas que vêm na igreja, mas às vezes não se doam. Por exemplo, na Pascom, né? Nós estamos precisando de pessoas que venham aqui se doar. E se o Espírito Santo, se Deus te deu a qualidade de comunicação através de tantas possibilidades, né? Você pode vir fazer parte da Pascom, como de outras, né? Como a catequese, ministros, as pastorais sociais, na liturgia, enfim, uma infinidade de trabalhos que se podem exercer para evangelizar. E você pode, então, aí estar aberto e pedir nesse Pentecostes uma graça de um tempo novo na tua vida, doando-se mais à vida da comunidade. Quero agradecer muito a você que esteve aqui conosco. Se tiver alguma dúvida, alguma perguntinha, coloca aí na caixinha de perguntas para a gente, tá bom? Quero agradecer a Pascom da nossa paróquia, que se dedica com tanto zelo e carinho pela evangelização e por esse podcast, né? O nosso Pode Entrar, que fora criado assim, justamente com essa intenção de levar o evangelho e temáticas pertinentes da igreja de hoje mais pertinho de você. Agradeço de modo particular nesse episódio do podcast, a presença do Padre Diego, do nosso vigário paroquial. Muito obrigado, Padre, pela sua presença aqui, pela sua experiência também de vida, de doação, né, a Deus, e por deixar o Espírito Santo agir na sua vida. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Às vezes fala um pouco rápido, mas é bom que o pessoal vai assistir mais vezes para captar. Então, muito obrigado por poder estar com vocês. Muito obrigado também, Padre. Tchau, tchau.